Salve, salve, meu querido assinante, minha querida assinante aqui da plataforma Terra Negra, professor Vitinho de Geografia com vocês. E hoje vamos trabalhar com as soluções para o aquecimento global. Ó, temos uma aula sobre as causas, temos uma aula sobre as consequências e vamos trabalhar agora, e é bom que você assista previamente essas duas outras aulas que eu trabalhei com vocês, e vamos pegar aqui agora as soluções para o aquecimento global, tá? Primeiro ponto. Pensarmos no conceito de sustentabilidade. Trabalhar com soluções para aquecimento global é pensarmos no conceito de sustentabilidade, seja ela voltada à agricultura, uma vez que a agricultura é uma grande responsável também pelo aquecimento global. Então, pensando nisso, o principal objetivo é a recomposição de áreas degradadas, ou seja, aquelas áreas que sofreram com a expansão da degradação. Eu não estou dizendo que é recomposição de áreas agrícolas que são efetivas hoje, eu não estou falando que é para a gente reduzir a área total de produção de soja no nosso país, não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que existem áreas que já estão degradadas, que já foram desmatadas e não possuem uso do solo voltado à agricultura ou desenvolvendo alguma prática econômica. A recomposição dessas áreas, evidentemente, a partir da cobertura vegetal, tá? A cobertura vegetal, ela vai se transformar num importante sumidouro de carbono. Conceito, tome essa nota aí agora. Sumidouro de carbono, uma área de retenção, de confinamento, com boa capacidade de absorção de CO2 da atmosfera e, principalmente nesse caso aqui, a cobertura vegetal exercendo esse papel. Lembrando que existem outros importantes sumidouros de carbono, áreas de retenção de carbono no mundo, e não apenas as coberturas vegetais. Temos também os oceanos, a pedosfera, o solo, tá? Então, no caso da recomposição, como uma solução, poderíamos citar a cobertura vegetal, tá? E, evidentemente, evitarmos as queimadas, então, programas de educação ambiental, programas de fiscalização, fiscalização por imagens de satélite, tá? Equipamentos mais eficientes para o Ministério Público, IBAMA, Polícia Florestal poderem autuar aqueles que praticam as queimadas em nosso país, efetivar uma legislação que já temos no Brasil, como o Código Florestal, que é muito polêmico, tá? E aqui, aumentarmos as áreas de preservação em reservas legais e APPs, atender ao objetivo central do Código Florestal, que é manter esses ambientes muito importantes preservados, tá? Tanto as áreas de preservação permanente, quanto as áreas de reserva legal. Tá? Podemos também efetivar, demarcar novas terras indígenas, lembrando que terras indígenas no país aí ocupam cerca de 10, 11% do território nacional e são uma das mais importantes formas de preservação ambiental que nós temos. Então, a demarcação de terras indígenas também vai de encontro à sustentabilidade ambiental e climática, por que não? Tá? É importante pensarmos que reservas extrativistas, reservas indígenas, unidades de conservação em geral, voltadas integralmente para a preservação ou para um uso sustentável, seriam formas interessantes de trabalharmos com soluções para o aquecimento global em âmbito federal. Pensando em uma outra estratégia, considerando que um dos pilares fundamentais, uma das principais causas do aquecimento global, foi uma escolha de uma matriz inadequada, uma escolha de uma matriz suja demais, fossilista a partir do século XVIII, nós poderíamos pensar em estratégias de renovação dessa mesma matriz. Transformar a matriz fossilista em uma matriz mais renovável e mais limpa. E daí surgem dois conceitos que estão no quadro. Muita gente considera como sinônimo. Energia limpa não é a mesma coisa que energia renovável. A maior parte das fontes limpas do planeta é composta, sim, por fontes renováveis. Existe uma sobreposição, uma interseção muito forte. Um conceito guarda muita correspondência com o outro. Fonte renovável é aquela fonte que tem o seu ciclo de renovação a partir dos ciclos naturais. Ciclo hidrológico, ciclo do carbono na natureza, que por aí vai.
Agora, sempre numa escala de tempo humana. Então, se você pensar na escala de tempo geológica, qualquer coisa na superfície do planeta Terra é renovável. Por isso que as fontes renováveis, como a eólica, como solar, como hidrelétrica, são fontes que se renovam a partir de uma ciclagem no tempo humano. O outro conceito que está no quadro são as fontes limpas. Fonte limpa é aquela que não adiciona carbono ao ciclo. Vamos pensar o seguinte: o que acontece se eu queimar carvão mineral? O que acontece se eu queimar um derivado de petróleo? Se eu queimar gás natural? Eu vou tirar carbono que estava estocado na litosfera, carbono que estava fora do ciclo e vou adicioná-lo na atmosfera. Essa é uma das principais causas do aquecimento global. E por isso, se eu adoto uma fonte limpa, eu adoto aquela fonte que já está dentro do ciclo do carbono. Por isso eu coloquei aqui, zero emissão de carbono extracíclico. Eu vejo muito conceito de energia limpa como aquela energia que não emite poluente para a atmosfera. Olha como é que é complicado isso. O que é poluente? Poluente é tudo aquilo que altera o padrão. Então, se você, por exemplo, fizer xixi em um rio, você está poluindo o rio, você está alterando o padrão do rio. A gente tem que tomar cuidado com esses conceitos. Os conceitos, eles nos ajudam na resolução das questões. Então, quando eu trabalho com fonte limpa, é aquela fonte que não adiciona carbono extracíclico. Lembrando, fonte limpa de energia não é aquela fonte que não impacta o meio. Essa confusão é muito comum em todos os pré-vestibulandos. Uma fonte que não impacta o meio não existe. Toda e qualquer tipo de atividade humana na superfície gera impactos. Algumas atividades produzem mais, outras produzem menos impactos. Seja uma fonte solar e eólica, que tradicionalmente são fontes menos impactantes, ambas produzem muitos impactos na superfície. Então, não confunda fonte limpa com fonte que não impacta, tá? 3 exemplos clássicos aqui eu deixei para vocês. Fonte solar e eólica como fontes limpas tradicionais. A fonte hidrelétrica. Nos últimos anos, nós temos uma polêmica que gira ao entorno da questão da hidrelétrica, uma vez que muitos dizem que a hidrelétrica não seria uma fonte totalmente limpa, uma vez que essas fontes emitem metano e CO2 em seus reservatórios. Como isso é algo um pouco mais polêmico, eu preciso de um quadro para explicar hidrelétricas para vocês, mas de antemão eu já coloco aqui também como um bom exemplo de fonte limpa de geração de energia, tá? E eu deixei aqui de rosa o termo nuclear. Então, será que a energia nuclear é uma fonte limpa? Será que a energia nuclear é uma solução para o aquecimento global? Veja bem, fonte nuclear é uma fonte limpa, ela não é oriunda de combustíveis fósseis. Uma usina termonuclear precisa, então, de minério de urânio, uranita, por exemplo, para poder gerar energia. Entretanto, isso não é renovável numa escala de tempo humana. A fonte nuclear é uma fonte que é não renovável, mas limpa. O professor, mas o que é aquela fumaça que sai das usinas? Aquilo é vapor d'água. É um gás estufa? É. Se é um gás estufa, então, potencializa o aquecimento global? Não. Esse gás não é cíclico? Vapor d'água não está presente no ciclo natural? Logo, energia nuclear é uma fonte limpa. Por que eu disse essa questão de impactos? A energia nuclear produz impactos? Produz. Mas não deixa de ser uma fonte limpa. Beleza? Então veja bem, na aula de hoje a gente revisou as soluções para o aquecimento global desde um viés agrícola e de recomposição da cobertura vegetal, passando pela principal alternativa, pela principal solução, que é a adoção de matrizes energéticas renováveis e limpas, uma alternativa às fontes convencionais chamadas combustíveis fósseis. Fica mais essa dica importante para vocês em relação ao clima global e aquecimento global. Um grande abraço, tchau, tchau.